Um rosto que não é totalmente desconhecido de quem caminha pelas ruas do centro de Teresópolis. Talvez seja apenas alguém que vimos passar pela avenida, alguém com quem esbarramos na entrada de um restaurante, uma padaria, ou vimos um dia tomando um cafezinho no bar da esquina. Alguém que não sabemos exatamente quem é, mas achamos que conhecemos. Fora do ambiente local das artes plásticas, Alexander Robin, pintor expressionista, membro da Academia Brasileira de Belas Artes desde 1963, várias vezes premiado e com obras espalhadas por museus da Europa, é quase um anônimo na Teresópolis de agora. Nascido nos Estados Unidos por obra do acaso, seus pais irlandeses estavam de passagens por Nova Jersey, a caminho do Japão. Robin passou a infância e adolescência em Viena, onde estudou desenho, artes gráficas e arquitetura. Tudo isso por vocação. Por opção, tornou-se um passageiro da aventura. A Viena dos anos 20 era um lugar tranquilo, em meio à turbulência europeia entre as Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Conhecida mundialmente por sua ópera, seus artistas, seus músicos, seus intelectuais, a cidade abrigava, como ainda acontece hoje, uma grande quantidade de salas, teatros, espaços exclusivos da música clássica. E era, claro, a preferida de virtuosos que levavam ao palco Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Telemann, Schubert, Beethoven e seus contemporâneos, antecessores e sucessores. Viena era o centro do mundo da música clássica. A tranquilidade vienense, porém, começou a cansar o adolescente que queria mesmo era conhecer o mundo. Então, aos 16 anos, Alexander Robin embarcou como grumete num navio mercante. As primeiras viagens levaram o jovem aventureiro aos portos de países como a Suécia e a Noruega, ao norte da África e até a América do Norte, e funcionaram como uma espécie de ensaio para voos futuros. Desde o início da adolescência, o passageiro da aventura sonhava com os mares do sul, os paraísos tropicais, a música selvagem, as mulheres sensuais de corpos dourados do sol, lindas mulheres de um mundo por descobrir. Os sonhos, no entanto, acabaram sendo bruscamente interrompidos pela Segunda Guerra Mundial. O austríaco Adolf Hitler anexou a Áustria e a Alemanha sem que um disparo fosse ouvido. Foi apenas a assinatura num pedaço de papel, ironiza Robin. Mas a partir daí, as restrições ao comércio entre as nações fizeram com que os navios mercantes começassem a ter dificuldades de trânsito e pouco saíam dos portos. O armistício de 1945 sinalizou uma mudança de ambiente. A família foi para a Bélgica, onde Alexander Robin, nascido nos Estados Unidos, acabou convocado para servir no exército americano. Nunca usou uniforme nem portou qualquer tipo de arma, mas trabalhou duro como desenhista, produzindo gráficos e mais gráficos sobre o desempenho das tropas aliadas naquele pedaço da Europa. Liberado, o aventureiro pôde dar curso ao sonho de adolescência, conhecer nos mares do sul um Brasil hollywoodiano, onde cintilavam as músicas e os turbantes da cantora e atriz Carmen Miranda. Então, vestiu de novo o traje do marinheiro só e embarcou para o Brasil. Corria o ano de 1947. Os primeiros 3 anos foram vividos em Petrópolis, trabalhando para o empresário Joaquim Rolas, dono do Hotel Quitandinha. Foram tempos felizes de muito trabalho que deixaram saudades no passageiro da aventura. Robin desenhava e executava o cenário de exposições, shows e outras atividades que se sucediam na efervescência de um Brasil onde as roletas estavam liberadas e os cassinos viviam sua época de ouro. 3 anos depois, em 1950, ele estava de volta aos Estados Unidos, movido agora pelo desejo de desvendar uma Nova York que Hollywood não cansava de produzir para um público maravilhado no mundo inteiro.
nas telas dos cinemas os grandes musicais com Frank Sinatra, Bing Crosby, Sid Charles e outros. E Gene Kelly dançando na chuva. E Alexander Robin estava por perto do show business, cursando cenografia na escola do Carnegie Hall. Foram quase 2 anos de curso, acompanhados de grandes farras na noite nova-iorquina. Nesse período, Robin resolveu aventurar-se nas lutas de boxe. O sucesso foi pequeno. O jovem lutador não tinha disciplina e trocava os treinos pelas noitadas. A quase inevitável volta ao Brasil aconteceu pouco mais de 1 ano depois da aventura em Nova York. Robin desembarcou direto na Lapa e abriu um estúdio numa rua perpendicular à Praça Tiradentes, no centro boêmio do Rio. Trabalhou com publicidade, cenografia, vitrines, ganhando muito dinheiro, o que era de se esperar para um artista plástico de formação europeia, talentoso e que rapidamente adquiriu prestígio na cidade. Mas o dinheiro ganho escorria pelos dedos em farras monumentais. Eram tempos de samba-canção, dos chorinhos, dos cabarés, dances e rendezvous, de mulheres de tirar o fôlego e porres monumentais que terminavam sob a lua dos arcos da Lapa, ou mais frequentemente em algum quarto de hotel barato. Foram 3 anos de festa numa Lapa em que vicejavam malandros, batedores de carteira, cafetões, prostitutas e toda a fauna que fazia o brilho do bairro naquela década. Eram tempos de Getúlio Vargas, então presidente eleito, e da Rádio Nacional, de Emilinha Borba, Marlene, Pixinguinha e outros tantos que moldavam o Brasil pelas ondas do rádio. Eram tempos também do Repórter S, que transmitia as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, inclusive a Guerra da Coreia, de onde chegavam notícias através de uma novidade, o Telex. Mas as farras chegaram ao limite da exaustão. Em 1953, Alexander Robin estava em Teresópolis, resgatado pelo empresário da construção civil, Pedro Hélios Foster Leite. PH havia descoberto um talento que se diluía nas baladas, mas podia ser aproveitado em atividades mais produtivas. No desenho de construções de prédios e casas, por exemplo. Alexander Robin subiu a serra. Ele e PH tinham em comum o gosto pela aventura, e foram muitas Brasil afora. A Lapa e os bons tempos dos anos 50, entretanto, não estavam totalmente apagados, e de vez em quando o passageiro da aventura dava algumas rateadas e voltava aos arcos tão conhecidos. Mas o tempo passou e desde então a dedicação à pintura virou ocupação diária, dividida com os desenhos de casas e prédios executados pelo empresário engenheiro. Foram mais de 200 nos últimos 60 anos, com destaque para o prédio número 1400 da Avenida Alberto Torres, maior e último trabalho do desenhista que estudou arquitetura, mas deixou a alça sem validar o diploma. Atualmente, Alexander Robin dedica-se exclusivamente às telas e pincéis, trabalhando duro durante os meses de verão para relaxar quando o frio chega a Teresópolis. Outro empresário da cidade, José Maria Carneiro, e sua pinacoteca foram fundamentais para a divulgação das obras do pintor. Robin explica que sua pintura é expressionista, mas trabalhada sobre temas aos quais sempre esteve próximo. Seus quadros estão espalhados por museus da Europa. Frequentemente, amigos e admiradores encontram uma obra com sua assinatura em alguma cidade de algum país inimaginado, e é impossível saber como o quadro chegou lá. Seus portos, onde estão ancorados pequenos navios cargueiros, meio decadentes, se relacionam com a experiência do artista, assim como as pontes e os prédios, próximos de sua vivência na arquitetura urbana. Há também favelas e pinturas que retratam a noite dos deserdados da sorte. E as circunstâncias das últimas horas vividas por uma personagem próxima, Jesus Cristo. Mas nas catedrais, outro tema recorrente, um novo elemento é incorporado. As igrejas, ao invés de transmitir a paz piedosa, mostram o oposto. As cores fortes, com prevalência do vermelho, a altura dos pórticos, que quase não cabem nas molduras, remetem, mesmo quando o azul prevalece, à Idade Média, à Inquisição, à tortura,
as condenações à fogueira e outros elementos que a própria igreja registrou em seus documentos de época. Alexander Robben, que completa 90 anos no dia 5 de janeiro de 2014, é uma das caras de Teresópolis. Agora, você tinha praticamente uma obsessão pelo Brasil e a América do Sul. Por quê? Olha, pelo cinema, talvez grande parte, que atraía a alegria do povo, Carmen Miranda e companhia, quer dizer, coisa que você na Europa não tinha. Você sonhava um dia ver isso ao vivo, não é? Quando eu cheguei, não tinha decepção nenhuma. Realmente encontrei. Você entrou como grumete num navio pelo gosto de aventura. Para onde é que esse navio te levou? Não acho que terá muita mudança da vida. Eu era aventureiro, você pode ser na terra também. Não precisa entrar no navio. Eu mudava muito meus lugares de moradia, cidades, mesmo na Europa. Eu gostava disso. Eu percorri portos da África do Norte, da Europa toda também, inclusive no norte, Noruega, Suécia, etc. Às vezes até a América do Norte. Agora me diz uma coisa, quando você veio pela primeira vez ao Brasil, embarcou na Europa e veio para o Brasil, você teve dificuldade de adaptação ao chegar aqui? Você foi para Petrópolis, você teve alguma dificuldade de adaptação? Nenhuma, porque todo mundo queria ajudar. Você não sabia falar fluente, não sabia uma palavra, eu falava inglês, não é? Alemão era muito pouco aqui falado. Então você falando, mas todo mundo querendo quebrar galho e ajudar. E todo mundo que fala um pouquinho inglês também, não é? Dá para viver. Como é que você via o Brasil quando você chegou aqui na década de 40? Olha, paraíso. Para mim era como se fosse paraíso. Você chegava a qualquer lugar, todo mundo querendo comunicar, meninas querendo namorar. Emprego era fácil encontrar também, muito fácil, arranjava bons empregos. Joaquim Rolas, quitandinha, chefias. Afinal das contas, era muito fácil você arranjar emprego, ligação com pessoas, tanto operários como clientes, era muito fácil. Você teve 3 anos no Brasil, trabalhando com Rolas, Joaquim Rolas no Quitandinha. Depois você voltou para os Estados Unidos. Por que essa volta aos Estados Unidos? A volta aos Estados Unidos não, né? Você foi para os Estados Unidos. Você viveu na Europa, nasceu nos Estados Unidos, viveu na Europa. Por que você voltou para os Estados Unidos? Porque eu acho que, no fundo, influência do cinema. Cinema naquele tempo era dominado pelo cinema do Hollywood, né? Então, quer dizer, aquilo me atraía, ver aquela vida noturna nova-iorquina e tal coisa. Eu queria participar. E consegui, não é? Aí você fez um curso no Carnegie Hall. Como foi? Esse curso foi de quê? Como é que foi isso lá? Eu estudei 2 anos desenho de cenografia, de teatro e publicidade em geral. Era muito útil para a minha vida profissional depois. Realmente aquele curso é famosíssimo. Nessa época, teve uma aventura, que até o Pedro Hélio falava muito disso, teve uma aventura no boxe. Como é que foi essa história de lutar boxe? Eu precisava de dinheiro, né? Então,
como eu era novo, meu físico era dava para fazer isso, eu lutava boxe realmente, mas nunca pensei disputar algum título. Era segundo colocado, terceiro colocado, quarto colocado, vamos supor, dava para aguentar. Mas nunca sonhei ser campeão do mundo. Muito bem, mas aí parou porque as noitadas não combinavam com boxe, é isso? Exatamente. Realmente qualquer esporte, não é, que você praticar, pode ser futebol, pode ser qualquer esporte, mas você não consegue mais ter aquela fibra necessária de coisa. Eu não aguentava, começava a apanhar demais. Podia ser perigoso, né? Podia ficar cego, nariz quebrado. Na volta ao Brasil, você foi direto para Lapa. Como era a Lapa daquele tempo, 1950? Maravilha. Era maravilha porque você tinha camaradagem entre a malandragem. Você tinha entre prostitutas, cafetões, vendedores, não tinha muita droga. Então não tinha perigo assim, alguém te ameaçar de morte e tal coisa. Então eu gostava muito. Era talvez mais feliz anos que eu passei na Lapa. E depois da Lapa veio Teresópolis. Como é que Teresópolis entrou na tua vida? Bem, eu encontrei umas pessoas que queriam fazer um serviço. Como era para mim, no meu ramo, executei, eles gostavam, e me trouxeram para cá. Foi o Pedro e Foster Leite. E aí você fazia o que exatamente para o Pedro Hélio no começo? Fazia projetos de casas, prédios, construções, acompanhava detalhes, quer dizer, construção civil. Agora me diz uma coisa, você não voltou mais para a Europa, qual é a diferença, o essencial, a diferença de morar na Europa e morar no Brasil? Quais são as grandes diferenças que te prendem aqui? Calor humano. Você, qualquer lugar que você vai lá, você encontra amizades, você faz em pouco tempo. Na Europa é mais separado. Eu não estou dizendo que eles estão errados, talvez por causa do clima, não é? Me diz uma coisa, agora você está chegando a 90 anos, bem vivido, com saúde, essa coisa toda, você está dedicado só à pintura? Enquanto eu estou com 90 anos, não é? Qual o futuro que eu posso esperar? Graças a Deus, se conseguir pintar ainda uns anos.